Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para juntinhos estudarmos um texto do irmão Nicholas Eller, cujo nome é O Poder do Exemplo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com objetivos de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Então vocês sabem, eu não escrevi o texto, nem ajudei a escrever. Quem fez isso foi o irmão Nicholas Eller. Então o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero lembrá-los que eu não sou teóloga, então eu falo realmente na posição de uma pessoa totalmente leiga, tá bom? Eu não falo em nome de ninguém, eu falo em meu próprio nome. Quero pedir que, se possível, compartilhem esse nosso devocional com outras pessoas, para que elas também possam aprender da palavra de Deus e possam ser abençoadas. Se você quiser, se inscreva no canal, deixa lá uma mensagem, aciona o sininho, enfim, vamos dar vida, né, a esse canal para que ele possa ser difundido para outras pessoas. E agora eu vou pedir aos irmãos que se juntem a mim para que possamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque temos a tua palavra e nela podemos ver qual é o verdadeiro exemplo de fé que devemos deixar para as novas gerações. Obrigada, Senhor, porque tu estás conosco e tu tens nos ensinado. Que nós tenhamos corações ensináveis. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós vamos ler Deuteronômio 6, de 1 a 9, sobre o poder do exemplo, né? Esse é um trecho super profundo sobre como a fé deve ser vivida e transmitida, não apenas ensinada, da boca para fora, mas demonstrada com o quê? Com atitudes. Então nós vamos aqui ver alguns ensinamentos que a gente vai aprender lendo essa palavra. A primeira coisa é que nós temos que viver a fé no cotidiano, né? O irmão Moisés, ele instruiu o povo a amar a Deus de que jeito? Com toda a força, com toda a alma, de todo o coração. Então esse deve ser o amor visível em cada aspecto da nossa vida, né? Então quando a gente levanta, senta, a gente deita, faz alguma coisa, esse deve ser o aspecto visível. Ou seja, a fé não é algo que a gente reserve para ir na igreja ou no momento de oração, mas ela deve ser incorporada o quê? No nosso dia a dia, na nossa rotina, como um testemunho constante. Outra coisa é que a educação era pelo exemplo, é assim que vem a educação. Os pais, eles são chamados a ensinar os filhos, mas eles têm que refletir esses valores na vida deles. Então a repetição e a presença constante dos ensinamentos vão mostrar que o exemplo, dá de 10 a 0 nas palavras, não tem nem como concorrer. Outra coisa é que a casa é como um santuário de valores. Então, os mandamentos, como o irmão Moisés fala, tem que estar atados nas mãos, com faixas na testa, escrito nos batentes da porta. E o que ele quer dizer isso? Ele faz essa ilustração, essa alegoria, simbolizando o quê? Que os valores divinos devem estar visíveis e integrados no ambiente familiar, moldando o quê? O comportamento e as nossas decisões. Outra coisa fundamental é o exemplo, é um legado. Quando os filhos da gente, os netos, os bisnetos, os sobrinhos, perguntarem sobre o significado dos mandamentos, a gente tem que explicar com base na história e na vivência da fé. Não adianta falar daquilo que não vive, né? Então isso vai criar uma cultura de memória espiritual, onde o exemplo que a gente vive, se torna herança para as próximas gerações. Então vamos ler Deuteronômio 6, de 1 a 9. E diz assim, Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos
que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e tu serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Bom, então o irmão Nicolas L. escolheu o texto com o nome O Poder do Exemplo. E o versículo, ele escolheu 2, o 6 e o 7, que diz assim: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão todas no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Bom, eu vou fazer aqui uma pequena adaptação, porque o irmão Heller, ele teve um menino chamado Miguel, né? Mas isso serve para nós mães, para nós vós, para nós tias, para os pais, os tios e as tias. Então, indiferente do sexo, o exemplo tem que estar ali presente, né? Então, o que ele fala é que a gente tem que tomar cuidado, porque sempre, tem alguém olhando para a gente. E ser pai, ser mãe, ser responsável por uma criança é uma coisa assim muito incrível, né? E a gente tem que estar atento. A gente tem que se lembrar que quando a gente tem uma criança em casa, a vida da gente muda totalmente. Um amor estranho, antes totalmente desconhecido, invade o coração da gente, ao mesmo tempo que diversas tarefas vão surgindo, né? Então, uma das maiores mudanças que pode ocorrer é você ver aquele serzinho começar a engatinhar, dando os primeiros passos, dando salto, pulo, e sempre tem alguém que está olhando para a gente, né? Algumas vezes a gente vê a criança ali sentada à mesa e você tá lá conversando com o seu par, com o seu marido ou com a sua esposa, e de repente a criança sai lá do outro cômodo e vem dar opinião, né? Ela vem falar. É muito engraçado. Também é interessante, a gente tá vendo televisão e de repente a criança fala alguma coisa e parece que ela nem estava atenta, né? Que ela tava ali brincando, mas ela tá, totalmente ligado. Então, os filhos, eles aprendem com as nossas palavras, sem dúvida alguma, né? Mas certamente eles aprendem muito mais com o que eles veem. Não tem nem como comparar. O melhor jeito para que a sua filha tenha um bom marido é vendo você sendo um bom marido. E o melhor jeito para o seu filho querer uma boa esposa é vendo você sendo boa esposa, né? Os nossos filhos nos imitam. Tem pessoas que falam assim, Deus me livre casar. Por quê? Porque teve uma família destruída, onde as pessoas não se respeitavam, né? Então, o melhor jeito de os nossos filhos serem bons profissionais, bons cidadãos, amigos e até mesmo bons pais, é vendo a nossa vida e a nossa dedicação. É vendo a nossa ética, o nosso amor e vendo principalmente como nós amamos o nosso Deus, como nós conhecemos o nosso Pai e Senhor. Então, nós temos que mostrar a eles que nós realmente amamos a Deus, desenvolvendo as nossas disciplinas espirituais, porque eles vão estar observando se você está jejuando, orando, lendo a palavra, indo ao culto, não sendo maledicente, enfim. Nós temos a Jesus para nos seguir. E os nossos filhos seguirão os nossos passos ainda quando não tiverem discernimento para seguir o nosso Senhor. Então, que nós possamos realmente ser um bom exemplo, porque o exemplo realmente tem poder. Bom, nosso manancial termina assim. Cuidado, há sempre alguém olhando. E agora eu vou terminar, né, deixando aqui o meu abraço, um abraço diário de ursa, dizendo que para nós que sabemos o poder do exemplo, para nós o abraço dá super certo.
Lembro a vocês também que temos para decorar o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino, como tenho terminado todos esses dias desse ano, com a palavra de Tozer, né? Que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.